Professor, saudações aí. Eu vou fazer agora a apresentação da minha resolução do exercício escolar 1, né, da disciplina de Fundamentos de Álgebra. Eu decidi resolver as questões ímpares, né? Então, na minha resolução eu apresento a resolução das questões 1, 3 e 5, além da questão universal, né, que todos devem resolver. Beleza? Então eu vou fazer agora a apresentação das questões. Então, professor, esse aqui é o PDF da minha resolução desse exercício escolar 1 aqui, da disciplina, beleza? E como foi dito que eu escolhi resolver as questões ímpares, então eu vou começar aqui explicando rapidamente a primeira questão, né? Nessa primeira questão aqui a gente tem 5 itens, nessa primeira questão, 5 igualdades que devem ser demonstradas, né? Então aqui o enunciado da questão diz: prove as seguintes igualdades. E aqui nessa primeira igualdade, nesse primeiro item, a gente deve provar que a união de A com o conjunto vazio é igual ao conjunto A. Então, primeiro a gente considera que se x pertence a essa união de A com o vazio, então x pertence a A ou x pertence ao vazio. Só que x não pode pertencer ao vazio, né? Porque o conjunto vazio não possui nenhum elemento. Então, o que a gente conclui? Que x pertence a A, né? X pertence a A para todo x pertencente a essa união aqui de A com o vazio. O que isso significa? Que a união de A com o vazio está contido no conjunto A, né? Da mesma forma, a gente prova que se x pertence a A, né? Obviamente, se x pertence a A, então x vai pertencer à união de A com o vazio, né? Isso nos garante que o conjunto A está contido nessa união de A com o vazio. Ou seja, a gente viu que essa união de A com o vazio está contido em A e A está contido na união de A com o vazio. Aí a gente vai recorrer à propriedade antissimétrica, né, da inclusão de conjuntos, né? E aí a gente conclui o quê? Que a união de A com o vazio é igual a A, né? Então a gente mostra que isso aqui é verdade, justamente é uma propriedade da inclusão de conjuntos. A gente viu em uma das aulas aí, lá nas primeiras aulas. Aqui o segundo item a gente vai usar o mesmo processo, a gente vai usar o mesmo argumento. Um argumento parecido, na verdade, não é exatamente igual, mas aqui, ó, item 2, a gente deve mostrar que a união de A com B é igual à união de B com A. Então, para verificar essa igualdade, a gente vai representar esses conjuntos, A união B e B união A, dessa forma aqui, ó, dessa forma como está escrito, né? Então, A união B vai ser o conjunto de todos os x, tal que x pertence a A ou x pertence a B, e B união A vai ser o conjunto dos x, tal que x pertence a B e x pertence a A. E aí, a gente vai fazer essa análise aqui lá da lógica das proposições, né? Se x pertence a A ou x pertence a B, dizer que x pertence a A ou x pertence a B equivale a dizer que x pertence a B ou x pertence a A. Beleza? É uma equivalência aqui, bem óbvia. Ou seja, disso a gente conclui que a união B é igual a todos os x que satisfazem a x pertencente a A ou x pertencente a B. A gente pode mudar a ordem dessa equivalência aqui, então isso é igual a x, tal que x pertence a B ou x pertence a A, e isso é exatamente o conjunto B união A. Então, o que a gente conclui? Que a união de A com B é igual à união de B com A. Então, resultado verificado. Aqui no item 3, o processo é semelhante ao primeiro item. A gente quer mostrar essa igualdade aqui, a gente quer mostrar que essa igualdade é verdadeira, então o que a gente faz? Primeiro, a gente mostra essa inclusão aqui, ó, e depois a gente mostra essa outra inclusão aqui. E a partir dessas duas inclusões, né, o primeiro conjunto está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro, então a gente conclui que esses conjuntos são iguais. Ou seja, que a união de A com B união C é igual a união B união com C, certo? Eu não vou entrar muito em detalhes nessa demonstração aqui, porque por causa do tempo, mas basicamente essa daqui é a propriedade, é como se fosse uma propriedade associativa para a união de conjuntos, certo? O mesmo processo, né, de mostrar essas duas inclusões aqui, ó, que o primeiro conjunto está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro, é usado para responder o item 4 e o item 5 dessa primeira questão aqui. Então, não só o item 3, mas o item 4 e no item 5 a gente recorre àquela propriedade, a propriedade antissimétrica da inclusão de conjuntos. Aqui, nessa questão 5, a gente usa, como a gente tem uma equivalência aqui, então a gente prova não só a implicação, mas a recíproca dela. Então, essa demonstração aqui está dividida em duas partes.
mostradas, a gente consegue verificar a condicional a partir disso. Então, no final, a gente consegue mostrar essa equivalência aqui. Não vou entrar muito em detalhes nessa questão 5, justamente por causa do tempo. A gente vai para a terceira questão 3, que como eu estou resolvendo as ímpares, então. Bom, nessa questão 3, a gente deve mostrar que essa igualdade aqui é verdadeira. Ó. Ou seja, que a A intersecção com B união C é igual a A intersecção B união com A intersecção C, certo? E é isso que foi feito aqui, ó. Mas primeiro, para a gente mostrar essa igualdade, como eu disse aqui, ó, no começo, eu vou recorrer à propriedade antissimétrica. Ou seja, eu vou mostrar primeiro, ó, nessa primeira parte aqui, primeiro eu mostro que A intersecção com B união C está contido em A intersecção B união com A intersecção C. E na segunda parte, eu mostro o contrário, eu mostro que A intersecção B união A intersecção C está contido em A intersecção B união C, certo? E aí sim eu posso usar a propriedade antissimétrica, porque eu tenho essas duas relações de continência. O primeiro conjunto está contido no segundo, o segundo conjunto está contido no primeiro, então eu concluo que os dois conjuntos são iguais e o resultado está verificado, certo? Aí aqui, ó, para a questão 5, eu tenho que mostrar, né, por indução, esse resultado aqui, esse primeiro resultado aqui por indução na questão 5. Então o que eu faço? Primeiro eu verifico se vale para n igual a 1. E eu verifico que vale, né? Depois eu suponho que vale para um n igual a k, né? Então eu vou ter essa relação aqui, essa expressão. E aí eu vou verificar o que eu posso concluir para n igual a k mais 1. E aí eu faço todo esse desenvolvimento aqui e no final eu consigo organizar dessa forma, de uma forma que eu consiga verificar que é verdadeiro, que o resultado é verdadeiro, porque eu consigo deixar dessa forma aqui, nesse formato aqui, ó. Ou seja, eu verifico que vale para n igual a k mais 1. Então, eu consigo verificar por indução. É esse processo que se trata do método da indução, né? A mesma coisa aqui, ó. Só que aqui eu tenho uma desigualdade. Então, como isso vale para n maior ou igual a 4, então eu verifico se vale para n igual a 4. E eu verifico que vale. Depois eu suponho, na verdade, que vale para n igual a k. E depois eu verifico o que eu posso concluir a partir de n igual a k mais 1. E eu faço umas manipulações, ó, e chego em uma desigualdade que é verdadeira. Então, se essa desigualdade aqui é verdadeira, ó, então eu concluo que isso aqui é verdade, ou seja, que vale para k mais 1. Resultado verificado, beleza? E aqui, a última questão, né, a questão universal. Nessa questão, a gente deve escolher uma proposição e a partir dessa proposição a gente vai ter que identificar o que é a hipótese, o que é a tese e, por fim, a gente vai ter que apresentar a demonstração dessa proposição aqui. Então, a proposição que eu escolhi foi essa. Se A é racional e B é irracional, então A mais B é irracional. Ou seja, a soma de um racional com um irracional é irracional. É isso que eu tenho que mostrar. Então, o que é a hipótese? Como a gente viu, a hipótese são as informações que eu já conheço, que são tomadas como verdade para poder obter a demonstração. Então, nesse nosso caso, a nossa hipótese é que A é racional e que B é irracional, certo? E aí, a tese é o que eu quero afirmar, é o que eu procuro, é a informação que eu procuro validar. Nesse caso, eu quero mostrar que A mais B é irracional, certo? Então, essa é a tese. E aqui a demonstração, ó. Eu quero mostrar que A mais B é irracional. Para isso, eu vou supor por absurdo, né, que A mais B, que x igual a mais B, seja racional. E se for racional, então a gente teria que B é igual a x menos A, né? Isolando o valor de B. Mas se isso é verdade, como x e A são racionais, né? Eu sei que A é racional e eu estou supondo que x seja racional. A diferença, B igual a x menos A também seria racional, porque um número racional menos um outro racional resulta em um número racional. Mas isso é um absurdo porque B, por hipótese, é um número irracional. Como isso é um absurdo, eu só posso concluir que x, que é igual a mais B, né, é um número irracional. Ou seja, eu concluo que A mais B é irracional. Então está demonstrada essa proposição aqui. Então essa é a questão 6. É isso, professor. Essa foi a resolução da minha questão. Eu consegui resolver todas as questões, todos os itens de todas as questões, tanto as ímpares, as 3 questões ímpares, quanto a questão universal. Essa é a minha resolução.